Boa tarde, meus irmãos. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus de Nazaré possa estar em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Estamos iniciando pelas ondas amigas da sua web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita aqui do nosso Rio Grande do Norte. E hoje é terça-feira, é quinta-feira, e toda terça e toda quinta nós temos aqui pela web rádio Estação da Luz o seu programa Ecos de Além Túmulo. Ecos de Além Túmulo é um programa aqui da rádio, mas que é uma homenagem toda singela ao nosso querido Teles de Menezes, que foi lá na Bahia, em Recuados, 1869. Ele fundou o jornal Eco de Além Túmulo, que trazia justamente o movimento espírita, né, para a mídia. Então, o primeiro divulgador do Espiritismo a nível de Brasil. E nós vamos estudar hoje, como estávamos estudando na terça-feira passada, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já verificamos 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos agora justamente fazermos primeiro uma leitura preparatória, em seguida um ponto do Evangelho, e depois nós vamos iniciar o nosso estudo de fato e de direito, né? E a gente vai pegar aqui uma mensagem muito bonita que, inclusive, deixa eu ver aqui, Jesus, permeia o início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É no seu prefácio. E diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som das trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssima vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens,
Irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amamos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do vosso Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar todos no reino dos céus. Então, depois dessa mensagem belíssima, nós vamos fazer a prece de início, e também vamos tirar a prece de início, porque tudo está no Evangelho, a música lá da nossa casa, Fabiano de Cristo, Maria do Ponto, diz assim, a música, tudo está lá no Evangelho, é só procurar, né? Então, a gente viu a mensagem preparatória. Vamos agora para a prece, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e nós vamos ver aqui, queridos amigos, ouvintes e internautas, ouvintes da Web Rádio Internauta do Facebook, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, o item 38, como falamos, na hora de dormir, e a prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Fazei meu anjo guardião, que ao despertar, eu conserve durável e salutar a impressão desse convívio. Então, nós conseguimos a prece, e agora conseguimos também a mensagem, a prece, e vamos agora para o Evangelho. E nós pensamos aqui, para que os amigos que ao despertar possam ter uma ideia da grandeza que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que como está aí, né? Deixa nós colocarmos aqui. É o Evangelho segundo o Espiritismo, tema de hoje, da próxima terça, 156 anos de luz para a humanidade. Nós fomos pegar lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item é a missão dos espíritas. É o item 4. É uma mensagem belíssima. E nós temos aqui, no final da mensagem, uma pergunta que é feita e é respondida por Erasto, o anjo guardião do médium. Erasto, ele permeia, isso em Paris, 1861, e ele permeia todo o Evangelho, basicamente todo, não só o Evangelho, mas todos os 5 livros que formam o chamado Pentateuco do Espiritismo. E no final da mensagem, diz assim: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E aí tem uma pergunta de Kardec. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que estão no bom caminho? Resposta de Erasto: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade. Pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem levem consolo. A caridade que ensina e pratica, a consolação aos aflitos. Reconhecê-lo-eis pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer que triunfe a sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E eles lhes dará a vitória, mas ele destruirá aquele que falsear o espírito desta lei e fazer dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo guardião do médium, Paris,
1863. Então, nós pegamos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não só a mensagem inicial, como também a prece, como também, lógico, evidentemente, a leitura do Evangelho. Então, é um livro fantástico, de 1864, quando Kardec lançou esse livro ao planeta Terra, trazendo assim as luzes da moral que está contida no Evangelho do Cristo para todos nós, de forma extremamente didática, porque uma das coisas que nós temos que convir com o Evangelho é a questão da didática que ele traz para todos nós. Isso é muito importante. A didática como Kardec procede, a didática como Kardec traz para nós as luzes do Espiritismo é muito importante para todos nós. É um sinal de muita e muita grandeza do nosso irmão Allan Kardec, quando nesse livro, lógico que a assessoria, e o livro é ainda do plano espiritual, mas dentro desses conceitos que o grande professor Rivail trouxe para todos nós, nessa possibilidade evolutiva e esclarecedora do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. É isso que nós vamos encontrar neste livro. Nós já passamos por toda a abertura, né? Já falamos de todas essas possibilidades, já entramos no primeiro capítulo e também já fomos para o segundo, estávamos no terceiro, quando nosso tempo terminou, né, de 1 hora de programa. Mas o mais interessante nessas possibilidades do Evangelho segundo o Espiritismo é que, nesse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Nosso Pai, o Espiritismo traz à baila aquilo que nenhuma outra doutrina trabalha com tanta clareza, que é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus falou, está nesse capítulo, não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Mas ninguém em 18 séculos ou em 20 séculos explicou, ou 18 séculos, porque foi no século XIX, explicou direito. E o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, e depois com o Evangelho e fechando com a Gênesis, ele traz essa irmandade cósmica, essa fidelidade de amigos mais adiantados para com os amigos mais atrasados como nós. Então, de forma muito clara, sem nenhum dogmatismo, sem nenhuma possibilidade de duplo entendimento, porque é claro, e duplo entendimento quem faz é quem quer, mas o livro está muito claro, é por isso que ele começou com a palavra didática, é como se tivesse, como um grande professor que ele era, ensinando a alunos incipientes, né, uma possibilidade nova. E Kardec traz isso no livro do Evangelho, principalmente com relação a esse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Nosso Pai. Inclusive, tem uma pergunta muito emblemática, que é uma das nossas perguntas de cabeceira, né? É a questão, deixa eu ver aqui, 172 do Livro dos Espíritos. A encarnação nos diferentes mundos. E na questão 172. As nossas diversas experiências corporais se verificam todas na Terra? A pergunta em si ela é fantástica, mas a palavra base dessa pergunta é corporais. Corporal é encarnado. Não são experiências a nível espiritual, é corporal. Então, é vida na matéria, seja ela de que forma for. A gente vai ver lá na frente, na questão 183, que tem algumas observações bastante interessantes. Mas ele pergunta nisso.
Inclusive, 60 e poucos anos depois, quando Francisco de Paula Cândido Chico lança um livro chamado Cartas de uma Morta, que é de uma lavadeira de ganho do século passado, do interior do Brasil, sua mãe, Maria João de Deus, como é que uma lavadeira de ganho do século passado, analfabeta, sabia tanta coisa? É o segundo livro. E lá ele fala que a população de Marte é carnal. É só ler. Vamos lá. E ele assim, não. Vivemos em diferentes mundos corporais. O componente extraterrestre, sem aquelas devagações de Hollywood ou dos ETs, como queiram falar, é real. Nós conhecemos o mais lindo que pousou nesse planeta. E no seu pouso ele modificou toda a estrutura moral, ética e espiritual do planeta. O mais lindo, o mais belo. Eu não sei porque que botam os pobres dos extraterrestres todos feios. Mas tudo bem, né? Feiura ou lindeza ou beleza é uma questão de gosto. Foi Jesus de Nazaré. Ele não era daqui. Se ele não era desse planeta, ele é um extraterrestre. Como alguém que é de Marte, é um marciano, e se alguém chegar em Marte, aqui da Terra, se apresentando, seja de que forma for, eles vão dizer, esse aí é um extra marciano. Normal. Então, não passamos, né? Mas vivemos em diferentes mundos. E as que passamos na Terra, ou aqui, não é a primeira nem a última, nem as últimas. Mas, ou porém, das mais materiais e mais distanciadas da perfeição. Então, para ter uma ideia, né, que nem é a primeira vez que nós estamos encarnando na Terra, nem será a última. Então, como diz um amigo nosso que mandou uma mensagem muito bonita, toda vez que eu tenho mania de grandeza, eu penso em Antares. Quem é Antares, em nome de Jesus? Antares é a maior estrela até hoje conhecida, a maior estrela até hoje conhecida, porque tem outras maiores, a gente que não sabe. E quando você pega Antares em relação a Polos, a Vegas, essas estrelas conhecidas, ela é gigantesca. E coloca o Sol. O Sol em relação a Antares é quase que imperceptível. A gente só percebe porque tem uma setazinha dizendo assim, aqui seria o Sol. Agora imagine a grandeza do Sol em relação à Terra. É por isso que nosso amigo mandou para a gente, muito interessante. Toda vez que eu tenho mania de grandeza, eu penso em Antares. A gente já começa a desistir dessas grandezas todas que estão por aí. Nós queremos mandar um abraço todo fraternal para o nosso irmão Wilson José da Hora, lá de Recife, Pernambuco, minha terra do coração, apesar de ser norte-grandense. Toda a minha alma e todo o meu espírito é pernambucano, é recifense, de Quatro Costados. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um tema muito interessante, uma afirmativa de Jesus a Nicodemos: ninguém pode ver o reino do céu de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo nós temos 12 itens, né? Nós temos justamente a diferenciação entre reencarnação e ressurreição. Nós temos também esse capítulo é todo baseado naquela ida de Jesus a falar na ida de Nicodemo para falar com Jesus, e também de Jó, né? Muito interessante, são mensagens lindíssimas, são 12 ensinamentos fantásticos. Mas interessante é que Nicodemos era doutor da lei, e em vez de perguntar em público, ele foi perguntar escondido. Assim como também os apóstolos, olha aí o nosso orgulho não deixando fazer com que a gente pergunte muitas vezes. A gente vai participar de estudos, de reuniões, aí tem medo de perguntar. Porque é uma pergunta ridícula, e se eu perguntar aqui, alguém pode achar que eu não sei de nada, então fica sem perguntar. Então, tem duas partes do Evangelho muito interessantes. Primeiro, essa de Nicodemos, né? Vamos dizer assim,
em que ele vai lá na noite, na calada da noite, tudo bem, foi lá, perguntou, muito interessante. Por que ele não fez a pergunta em praça pública? Porque aquela pergunta deve ter sido originada numa conversa que Jesus teve na praça pública. Assim como também os seus discípulos, né? Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o semeador saiu a semear, né? E a turma ficou tudo bem, todo mundo, né? Os apóstolos, todo mundo ali, dizendo que estava entendendo. Mas quando Jesus, a turma se ausentou e ficaram só gigantes, então me explique, né? É porque não entendeu esse negócio de sair a semear, e Jesus explica, entendendo as nossas dificuldades. Então, aí nesse capítulo também nós temos também a grande diferença entre a tal da ressurreição e a reencarnação. E aí é aquele ponto crucial, a reencarnação. Porque até aquele momento nenhum religioso tinha tocado de forma tão grandiosa, de forma tão vertiginosa, sem deixar sem nenhuma aresta ficar parada com relação às questões da reencarnação. Então, nós vamos encontrar livros de altas possibilidades instrutivas, mas que nem de leve tocaram, vamos dizer assim, nesses casos. Ah, mas o que fazer? Mas lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Sócrates e Platão como precursores, sim, como precursores, estão lá. Inclusive tem uma parte que ele fala da volta, mas é muito na filosofia, né? Filosoficamente falando, mas Kardec, ele entrou na parte científica, ética, moral e filosófica da reencarnação, libertando-nos a todos. Porque foram duas libertações. Primeiro, que a morte não existe. Isso já é uma coisa fantástica. Nós não morremos. Ah, então nós somos deuses. Jesus estava certo. Vós sois deuses. Somos imortais. Não é somente os habitantes do Olimpo, né? Ou das possibilidades das religiões antigas que não morrem. Nós também. Então isso é inerente a todo. Inerente a todos no universo. Apenas as nossas vestimentas, assim como nossas roupas, se tornam imprestáveis e têm que ser trocadas, sem nenhum problema. E a outra grande libertação é essa volta, que inclusive o próprio Kardec de pronto não aceitou. Ele, opa, que a gente vive, tudo bem, mas voltar, né? E aí ele não aceitou bem. Está lá os seus biógrafos, sua biografia, ele mesmo fala. Mas depois, com as pesquisas, ele foi vendo a reencarnação é o único ponto em toda essa doutrina que explica o que é inexplicável. E aí, ele basicamente ele se assenta por todo, porque ele disse, eu tenho que agora ir até o final. E na questão toda, a partir dessas duas grandes pilastras que formam o Espiritismo, sem nenhum demérito da outra, a vida após a vida, a imortalidade da alma e a reencarnação, Kardec vai embora e aí não teme mais ninguém. Ele disse, agora vai ter que ir até onde a gente pode aguentar. Porque tem mais coisas que vão vir, não se preocupa. O Espiritismo não é a palavra final da verdade. É a verdade que nós podemos suportar pelos próximos 1000 anos, vamos dizer assim, mais 200, na boa hipótese, 500, né? De 200 a 500, na melhor das hipóteses, chegando a 1000 anos, que outras virão. Não é que sejam outras verdades, mas possibilidade de nós entendermos essas verdades que estão aqui no prisma com maior instrução e com maior visão espiritual, ética, moral. Então, esse capítulo é um capítulo muito bonito, muito lindo de ser lido e traz essas possibilidades todas aí. Nós temos agora, depois, o quinto capítulo. Ele, depois do último capítulo, do Coletânea de Preces Espíritas, ele é o maior capítulo que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que ele é composto por 31 itens, né? E entre esses aí estão as aflições atuais, é o maior capítulo, as aflições
anteriores e o mal e o remédio. O mal e o remédio. Não é que o mal seja o remédio. O remédio é o amor. O erro jamais pode ser um remédio. Pode ser um meio, mas nunca um final. O final é o amor. Então é por isso que Kardec coloca o mal e o remédio. E o Espírito diz assim, aqui o mal e o remédio. Eu não gosto, e é a primeira vez que eu vou falar na rádio em relação a essa pandemia. É só isso que eu vou falar. Está na natureza a solução dessa problemática. Isso é uma prova e expiação que Deus colocou em nossas mãos, que tem que passar com louvor. Não tem que encarar assim. É castigo de Deus, é falta das nossas possibilidades evolutivas. Vamos devagar sobre tudo, certo? Depois disso aí, vamos passar para o mundo de regeneração, vamos criar isso é devagações. Mas se algo chegou para nós de forma como mal, o remédio já existia antes desse mal. A lei do Pai é maravilhosa, a gente vai voltar agora ao capítulo anterior. A reencarnação. A reencarnação é o perdão de Deus. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, sabendo pela sua onisciência, onipresença, que nós iríamos errar. E antes de errar, ele já criou o remédio, que é a reencarnação. A reencarnação é o perdão, e é a justiça e o amor de Deus. Porque ele sabe que, sendo criado simples e ignorante, porque todos têm que ser assim, porque assim não privilegia ninguém, todos vão alçando, segundo as suas obras, as possibilidades evolutivas, ele sabia que mais cedo ou mais tarde nós iríamos cair. E não iríamos completar numa vida aquilo que teríamos que alcançar em muitas possibilidades. Então, o remédio já existia na natureza, que era a reencarnação. Então, vamos imaginar que o espírito esteja sendo criado agora por Deus. Ele vai equivocar? É o mal? Ótimo, o remédio já existe, a reencarnação. Então, é por isso que Kardec, muito sabiamente, colocou o mal e o remédio. Nunca que o mal seja uma forma de remédio para você se melhorar. Inclusive, nos fala o plano espiritual, que é o último recurso usado pelo Pai Amantíssimo para que venhamos a nos corrigir, como forma de corrigenda bastante interessante. Não precisaríamos ir a tal ponto, porque sempre é o amor incondicional do pai, da mãe, dos amigos, da reencarnação. Então, aprende. Então, se não aprende, né, a gente vai ter que, com a dor, né, a irmã dor, chegar à possibilidade, né, que seria o grande mal. Uma outra coisa também que nós nos equivocamos muito, e vamos falar aqui da nossa seara, é quando nós chegamos à casa espírita. Então, nós chegamos à casa espírita, a maioria de nós, esmagadoras, muitos chegam por curiosidade, alguns por alegria, mas a maioria chega esmagadora pela dor, pelo mal em si. E muito de nós pensamos que quando estamos adentrando uma casa espírita, seja ela qual for, principalmente aqueles que não entram pela via direta, que é a evangelização infantil, lá na barriga de mamãe, que vai grávida à casa espírita, participa da evangelioterapia, do passe, dos estudos, e ali a gente está estudando também, depois quando a gente nasce, nos coloca lá, para que ali a partir dos 3, 4 anos a gente possa, até os 16, 17, essa é a forma normal, mas a maioria de nós entramos pela porta do lado, nós adentramos por essa porta, muitas vezes, ou a maioria das vezes, por causa do mal, da dor que nos aflige. E nós chegamos lá, pensamos que estamos pensando em estar numa bancarrota, tanto material como espiritual. Todas as vezes que nós chegamos a uma casa espírita, nós temos a sensação que estamos num declive, caindo para a sarjeta do planeta Terra, quando na realidade não. Quando nós adentramos a uma casa espírita, seja por que maneira foi, aí eu falo em todas, aí já vou abrindo para todas as possibilidades religiosas, porque o Pai já identificou em nós o mínimo possível de uma possibilidade de começarmos a subir. Nós estávamos em declive.
Mas a partir desse momento que nós passamos os umbrais de uma porta, de uma casa religiosa, seja ela qual for, e como nós estamos falando a nível do Espiritismo aqui no Espiritismo, é porque o Pai já verificou em nós aquilo que Jesus falou, uma fé do tamanho de mostarda, para que a gente possa começar a ascender. Vai depender da gente, porque o Evangelho de Jesus é fantástico. A água fluidificada é uma coisa terapêutica maravilhosa, as desobsessões, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é uma maravilha. As palestras, os seminários, as semanas espíritas, os congressos, tudo isso é lindo, como diz um amigo nosso, Erinaldo Bezerra, nosso querido irmão e amigo de longas e longas encarnações. É lindo, divino e maravilhoso. Mas se a gente não fizer a parte da gente, não vamos subir em nada. Então, caso a gente queira, aquilo que pareceria uma queda é, na realidade, uma grande subida. É por isso que nós colocamos aí, nós estamos colocando o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo de 2020, mas ele já foi feito a primeira vez que nós fizemos foi em 2015, né? Ainda lá para a Conferne, uma das nossas Confernes, né? Então, isso não é de hoje que nós colocamos o mal e o remédio como uma forma bastante interessante. E voltando, o remédio já está aqui no planeta para essa possibilidade da doença do nosso querido vírus. É só a gente querer que esse remédio seja descoberto. É só a gente querer que o avião seja descoberto. É só a gente querer que a máquina de lavar seja descoberta e assim todos os inventos a nível material. É só a gente querer. É só ler a questão 1019 do Livro dos Espíritos. A primeira frase, mas leia a partir da segunda frase. Que aí nós vamos verificar que é quando a gente realmente, de fato, de direito, quiser. Enquanto isso, vai vir Covid-20, 21, 22, 23, aí muda outro nome, chama de espanhola de novo, aí chama de portuguesa, e aí vai. Mas o remédio está aqui, tanto a nível material como espiritual, com certeza. O Pai não colocaria em nossos ombros um fardo que a gente não pudesse levar. E aí vem um capítulo que é o menor, mas é o que eu mais gosto, é o Cristo Consolador. São 8 itens. Tem um outro menorzinho, né? É do divórcio, mas esse tem 8 itens. E tem um Consolador prometido. E aí nós colocamos Bezerra por quê? Porque o capítulo 6, o item 5, o advento do Espírito de Verdade, vem como antigamente entre os filhos transviados de Israel. Era a mensagem que Bezerra mais gostava, ele sempre se inspirava, porque é uma própria mensagem de Jesus de Nazaré. E amai-vos, ele volta, e instruí-vos, apesar de não estar de fato de direito aí explicitado, mas ele traz para nós o Consolador prometido por Jesus de Nazaré. E no item, como nós falamos, o item 5, o capítulo 6, o item 5, o advento do Espírito de Verdade, uma mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1860. E eu quero aqui ler. Em todos os livros, em todas as mensagens que começaram lá em 1857, com o Livro dos Espíritos, até 1869, quando Kardec desencarna, em todo esse tempo em que Kardec esteve na frente, coordenando e organizando, sistematizando o Espiritismo, só teve uma mensagem que tem com esse teor, e só poderia ser dada por Jesus de Nazaré. Um novo mandamento.
não substituindo aquele amai-vos uns aos outros como eu amo. Não façai aos outros o que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Mas traz no seu frontispício talvez o entendimento para que a gente possa vivenciar esses dois outros mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu amo. Jesus fala depois durante a chamada Santa Ceia, novo mandamento eu vos dou. E a regra áurea, que é não façai aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem, que está lá também no Primeiro Testamento, lá ainda no chamado Velho Testamento, que não tem nada de velho, é o Primeiro Testamento. Mas esse é fundamental. Então assim, espíritas, amai-vos. Continua no amor. Continua amando. Aprendeste que foi dito, amai o seu inimigo, amai o seu amigo e odiai o seu inimigo. Pronto. Não aprendeu a amar o seu amigo? Ótimo. Eu agora digo o seguinte, ame o amigo e ame o inimigo. Primeiro e o Segundo Testamento. Aí no Terceiro Testamento diz assim, amai-vos. Continue no amor. Continue amando. Este é o primeiro ensinamento. E que o amor é o remédio de tudo, é a solução de tudo. Instruí-vos. O segundo. Porque através do grande conhecimento, não da fé cega, mas do entendimento e da compreensão, nós podemos vivenciar aquilo que Jesus pegou lá do Primeiro Testamento, da regra áurea, e trouxe para ele, porque é a lei dele, porque sobretudo é a lei de papai, e aquilo que ele falou para os seus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu amo, como eu provei que amo vocês, vou provar mais. Então esse capítulo, apesar de ser pequenininho, é um maravilhoso. E aí nós trouxemos a figura de alguém que já entendeu, que já compreendeu e que já vivenciou, vivencia e continuará vivenciando. Espíritas, cristão, muçulmano, judeu, nossos irmãos dos cultos africanos, Umbanda, Candomblé, Xixenuei, budistas, todos os istas e ismos, amai-vos e instruí-vos. Então isso aí já é um daqueles que já está nesse patamar, compreender, entender, vivenciar e continuar vivenciando. Então, é um grande exemplo de trabalhador do movimento cristão do planeta Terra. E esse aí é outro, também já está lá no plano espiritual há algum tempo, mas meu amigo, desde que desencarnou, o velhinho tem trabalhado mais do que quando estava encarnado.
Evangelho todo luz. Sois a apoteose da luz, redimi nossa luz com Jesus. Então, esse daqui, nosso querido Bezerra de Menezes, também é outro que entendeu, compreendeu e vivenciou de forma maravilhosa o Evangelho do Cristo. Então, nós saímos do capítulo 6 e mergulhamos no capítulo 7. E se alguém observar lá no início do PowerPoint, foi salientado que 85% basicamente do Evangelho segundo o Espiritismo é do Sermão do Monte. Então, você vai ver aí que as bem-aventuranças, né, bem-aventurados aflitos, Cristo Consolador, aquela coisa toda, é lá basicamente do Sermão do Monte. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, Tavares. 13 itens, entre esses tem o orgulho e a humildade, uma mensagem muito bonita, inclusive foi trabalhada pela nossa irmã lá de Jaguará da Serra, nosso irmão dessa terça-feira passada, se não me falha a velha memória, e seu Ayrton, né? E tem também a missão do homem inteligente na Terra. O que é um homem inteligente na Terra? É aquele que sabe que 2 mais 2 é 4 e prova por A mais B que 2 e 2 é 4. Ou a missão do homem inteligente é aquele que divide os 4 e entrega um para cada um. Então, é o dividir para multiplicar. E nessa missão do homem inteligente, os espíritos não dizem para o homem abrir mão da vivência do dia a dia. Precisamos. Não podemos nos transformar em Robinsons Crusoés. Temos que estar. E aí a gente lembra de um homem inteligente, nosso querido Sandoval, que já está lá no plano espiritual, um senhor analfabeto de pai e mãe, mas de uma sabedoria e não de um saber muito grande. Um senhor que uma vez fez algo que eu tentei fazer, imitar, porque a inveja é o pior dos sentimentos, e como me dei mal. Fomos eu, ele e Chiquinho, fazemos um trabalho lá no Valfredo Gugel, num anexo que teve durante um tempo, se não me falha a memória, no Bosque dos Namorados, lá no Parque das Dunas. Tinha um anexo lá, era assim, um negócio, não me lembro, faz tanto tempo. E tá lá os doentes. Não eram aqueles doentes mais, né? O maior índice de probabilidade de desencarne, de falecimento, estava ali na meia bomba, vamos dizer assim. E eu vi seu Sandoval começar a falar com a pessoa de forma muito humilde, falar muito baixinho. Tinha que aumentar muito o ouvido para ouvi-lo. E quando ele aumentava, vinham sabedorias fantásticas e maravilhosas. E esse homem, quando ele começou a pegar na mão das pessoas, começou a acariciar as pessoas, alisando, cuidando dessas pessoas, passando a mão no rosto, era um verdadeiro passe. E eu vi e fiquei ali, pasmo, impactado, que as pessoas sentiam que parece que uma luz chegava depois de uma grande escuridão, arregalava os olhos. É como se o próprio Jesus tocasse naquelas pessoas. Nós éramos muito novinhos no espiritismo e achamos que podíamos fazer aquilo. A mulher disse, tira a mão de mim, eu fui o homem, tira a mão de mim. Eu percebi que não é só, muitas vezes, querer todo um labor do homem inteligente, né? Então, a missão do homem inteligente é justamente essa, é de ser o que o seu Sandoval foi, né? Muito sem saber, mas um homem de bem. Então, isso aí é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos agora para o capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração.
Ele é um pouquinho maior, né? Ele tem 21 itens, e nesses 21 itens está focalizado algumas possibilidades bem interessantes, porque ele traz para a gente o adultério, escândalo e a vossa mão. E é algumas das afirmativas de Jesus que mais nos coloca dúbia interpretação. Então, adultério não é só aquilo que eu faço com a esposa faz comigo, ou os casais, mas é tudo aquilo que eu engano. Adulterar é enganar, é roubar e matar. Está lá no Primeiro Testamento da lei mosaica, da lei de Deus, que trouxe Moisés, bem entendido. O quinto e o sexto mandamento: não matar e não furtar. Então, adulterar é isso. Escândalos, se a vossa mão, né? Então não é cortar a mão no sentido levando ao pé da letra, porque seria muito bom, ele cortaria a mão e ficaria livre, né? Mas não é a mão em si, a mão é o efeito que Jesus permeia, e aí vem o Espiritismo explicando, é que se evite a causa do que foi o escândalo com a mão. Então, como sempre, a causa vem antes do efeito. Se você elimina a causa, o efeito não vai ocorrer. Então, corta a tua mão, faz com que ela possa ser. É melhor que entres, né? Então, não dou o braço a torcer. Mas muita gente tem um braço quebrado, não era melhor até deixar torcer, porque torcia um pouquinho, ficava lá e ia embora e vamos embora, sabe? Mas não deixa torcer, quebra, é pior. Então, é uma linguagem alegórica que foi colocada para um povo, assim como todos nós, que não mudamos muito, ainda estamos muito presos às figurações, né? E aí ele fala, justamente o Espiritismo vem explicar para a gente que o adultério é aquilo que o nosso irmão voltou para o plano espiritual e mesmo estando num bom lugar, numa boa colônia, ele não conseguia ter sossego na paz na cabeça. Sempre algo o perturbava. E isso causou um frisson muito grande dentro daquela comunidade espiritual que ele vivia. E o mentor daquela região, sabendo disso, foi conversar com ele. E foi procurar ver, fazer uma catarse com ele. Isso a nível espiritual. E ele disse: eu não entendo, porque eu estou aqui, estou muito bem, mas tem algo que me mexe, algo que não me deixa descansar e aproveitar e poder trabalhar e poder fazer as coisas. É como se eu não merecesse. Isso é o que, então, mesmo lá, o que é que você foi? Na vida passada, na minha última vida, eu fui marchante. Para quem sabe, quem não sabe o que é marchante, marchante na nossa infância é aquele pessoal que cortava a carne, matava o boi lá no matador, ou o bode, ou as carnes para comer, e vinha vender no mercado. Inclusive, tinha um pessoal lá que fazia a sopa, então eu dava o osso, eu contribuía com a carne, então a carne toda vida lá o rapaz vinha pegar e fazer aquilo. Isso tudo bem. Foi um bom pai, foi um bom marido, foi um bom filho? É isso. Sei, tá aqui, tá tudo bem. Mas por que, meu amigo, essa coisa da minha cabeça que me dói tanto? Vamos procurar ver, vamos fazer, cadê? Porque o espírito superior, ele não diz o que a gente fez de certo ou de errado, ele procura que a gente mesmo encontre. Ele disse: olha, eu durante 40 anos eu fui marchante. Então dei carne, fiz aquelas coisas, sempre que sobrava lá uma carnezinha, viu o menino dar, eu sempre fazia um pedacinho além disso. Estou sabendo. E como eram seus fregueses? Meus fregueses eram ótimos, pessoas que foram fregueses minhas durante toda a minha vida. Só quando eu morria que deixaram de ser freguês. Ainda assim, mesmo ficaram com meus filhos que continuaram com a minha profissão. E teve fregueses que durante 40 anos compraram, fregueses durante 40 anos compraram carne para mim. Aí, durante 40 anos compraram carne a você, confiando que você estava vendendo uma boa carne. Minha carne era de primeira e realmente era. Era uma carne de primeira, de segunda era segunda. Mas a primeira era a primeira. Foi aí quando ele disse assim: mas olhe bem, a minha balança, durante 40 anos, eu nunca quis essas balanças digitais. Minhas balanças é aquelas balancinhas de peso. E o meu peso, desde o início,
Será que é isso? Diga o que foi. O meu 1 quilo, ele na realidade não era 1 quilo. Era 990 gramas. E ele parou. E o irmão espiritual, mentor, disse, não era 1 quilo? E teve fregueses que durante 40 anos compraram 940 gramas, 990 gramas. Com você, compraram 1 quilo, mas você sempre vendeu 990 gramas durante 40 anos? Foi. E aí caiu a ficha. Ele adulterou. Mas é um pouquinho só. É 990. Falta 10 graminhas, que não é nada para 1 quilo. Mas aquilo pesava, porque era um adultério. Alguém tinha pago 1 quilo, mas não tinha recebido 1 quilo. Apesar de passar todos os 40 anos sem perceber isso. A vítima jamais percebeu que foi vítima. Mas o algoz percebe que foi algoz. Olha aí o tal do adultério, né? Então, é assim que a gente vai vivendo essas possibilidades. Nossa irmã Nacilda manda um abraço. Eu também mando um abraço. Lá de Poço Branco. Saudade de ir na casa, né? Mas tá tudo agora parado, a gente não pode mais sair para canto nenhum, é tudo presidente de casa, né? Não fizemos nada, mas... Então, vamos lá. Nós temos agora, depois do capítulo 8, nós temos perguntas, chegou perguntas aí, nós temos pergunta no ar. E se tem pergunta que chegou, a gente vai tentar responder. Olavo, sim, Olavo lá de Afogado, Recife. Não é, deve ser no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que tantas mensagens de santos católicos? Ah, que bela pergunta. Santo Agostinho, São Luís, né? Muitos. Mas tem de outras, Cura de Arte, né? Mas tem outras, Rainha de França, Erasto. Porque essa questão de santo católico é espírito evoluído. A gente aqui chama de espíritos evoluídos, ou que estão à frente de nós. Em outras doutrinas chamam de santos, né? E como numa parte moral do Evangelho do Cristo que tem que ser trazido, esses homens que trouxeram as mensagens, todos eles de uma forma muito clara, eles vivenciaram na sua época de fato, de direito o Evangelho do Cristo. Com algumas dificuldades, vamos dizer assim, mas vivenciaram esse Evangelho. Então, eles tinham nas suas vivências materiais e agora espiritual, e aí a gente pode tirar como bom prumo o nosso querido Agostinho, né? Que muitas vezes nas suas teologias como homem encarnado, levantou algumas possibilidades que o Espiritismo hoje vem desacreditá-lo, mas ele voltando para o plano espiritual, percebendo aquele equívoco na carne, retificou os seus parâmetros. E nós não temos só, viu, querido Olavo, né? Olavo é Olavo. Nós temos João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, né? Mas também temos Franklin, Fénelon, Sonnenborg, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, enfim, uma turma. Mas é justamente isso. É que esses chamados santos, e nem todos os santos são santos, né? Mas esses principalmente são aqueles que vivenciaram, que deram as suas vidas, muitas das vezes, em nome do Cristo, né? E que no momento preciso em que a humanidade tinha que ser ajudada, eles se predispuseram-se a trabalhar, e muitos, vamos dizer assim, já poderiam ir para outros planos, e nesse momento em que nós, os equivocados ainda da Terra,
precisávamos, né, dessas luzes, eles chegaram. Mas nós temos aí Lázaro, nós temos o Espírito Amigo, então é um compêndio. Então quem é esse Espírito Amigo? Quem sabe seria Santa Bárbara, aí apenas quis colocar um Espírito Amigo, Santa Teresinha, né, Santa Efigênia, e santos ali da acolá. Então, é só uma questão de nomenclatura, mas nada mais do que isso, porque são espíritos trabalhadores do Cristo, assim como Maomé é, assim como Lao Tse, Tote, também o grande Tote Lao Tse e outros, que são todos trabalhadores de Deus e todos trabalhadores do Cristo. Né? Então, espero que tenha respondido a contento a sua pergunta. Caso contrário, a gente faz essa pergunta a outra pessoa. Tem mais outra pergunta aqui, até de passar. Eu achei bem interessante, antes de ir para o outro capítulo, porque a pergunta da primeira vez que ela está por aqui é a Maria Rita. É Rita de Açu. Opa, nosso Açu maravilhoso. Tem esse evangelho em áudio? Tem, minha irmã, tem áudio. Não só o evangelho, como o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Você vai lá no YouTube, uma criação norte-americana. Ideias dos americanos, né? Muito bom. Tem umas boas ideias, tem outras que não são tão boas, mas tem umas que são maravilhosas. Então você vai no YouTube e bota lá o Evangelho segundo o Espiritismo em áudio. Então ele vai aparecer, e ele tem de diversas maneiras. Tem ele todinho da introdução até o final, a conclusão, é mais ou menos 15 horas. Tem ele dividido em capítulos, então capítulo 1, capítulo 2, capítulo você vê. Você pode copiar tranquilamente, sem problema, tem o livro dos Espíritos, além de todos os livros, vamos dizer assim, dos 5 livros do Pentateuco, aí nós temos muitos livros do Chico, Nosso Lar em Áudio, Renúncia, A Vida Continua, Os Mensageiros, enfim, uma série de livros que hoje estão em áudio, e é maravilhoso, porque isso quando nós começamos não tinha. Pra você ter uma ideia, quando nós iniciamos o programa Estação da Luz na Rádio Potia, M 1270, lá em 99, 2000, mais ou menos, por aquela época, alguém nos presenteou com sim, tem o Nosso Lar, Nosso Lar em áudio, a novela Nosso Lar, feita ainda por Alzires Aru, né, da Legião da Boa Vontade. Meu amigo Alzire, gosto tanto bonito, acho tão bonito que vem quando eu boto a prece do Pai Nosso, da Ave Maria que ele fazia às 6 horas, quando o encarnado estava no planeta Terra, um trabalhador divino, do Cristo, alguém divino e maravilhoso, nosso irmão Alzire Zaru. Um beijo no seu coração, por tudo de bom que você plantou nesse planeta. Então recebemos lá, e era, se eu não me engano, 33 fitas cassetes da novela Nosso Lar. Agora imagine isso, a gente botar na rádio e decorar em que parte terminou, a gente não podia fazer muito grande, e lá era todo, muitas vezes, um capítulo, né, em cada fita cassete, como saber em que parou, porque também não podia fazer 15 minutos, né, de uma hora de programa, então ia tudo aí, quer dizer, era uma agonia. Até que chegou o tal do MP3, foi uma revolução, e agora nós temos minha irmã Rita, que fez essa pergunta tão linda, e tem muita coisa, tem a Bíblia Sagrada em áudio, né, pelo nosso querido Cid Moreira. Então tem muita coisa bonita. Tem Divaldo Pereira Franco, as palestras de Divaldo Franco. Olha, você tem mais de 1000 palestras, acho que em áudio. Perdão e Auto-Perdão. A vida de Bezerra de Menezes, linda quando ele conta a história de Bezerra de Menezes. Então tem muita coisa em áudio. Apesar de ele não estar podendo ir materialmente à casa espírita, aos templos evangélicos, às igrejas católicas, mas elas estão vindo a gente através da internet, a mãe internet, que foi criada puramente para fazer balbúrdia no campo da guerra, mas que hoje beneficia com certeza a paz. E nós nos aproximarmos um do outro, tá vendo como tudo tem a mão de Deus? Ou como diz nosso irmão Danton, eita, terminamos, já passamos do horário, tudo que Deus faz é bom, né? Assim já dizia Danton. Então, nós temos mais uma pergunta aqui, a gente vai só privilegiar essa pergunta.
E aí ele vai fazer o encerramento. Não chegou mais pergunta, não. E o do Alecrim. Já ouvi dizer que há 110 ensinamentos no Sermão do Monte. Isso procede sim ou não? Sim. Nosso irmão Francisco Rodrigues, Chiquinho Enfermeiro, certa vez chegou para a gente, e eu já repeti isso aqui algumas vezes, inclusive falei isso até para a nossa irmã Denise Lino, lá da Campina Grande. Você não sabe, eu vou até pesquisar. Mas ele, segundo ele, eu não fui atrás, porque eu confio muito no nosso irmão Chiquinho, e ele contou que o Sermão do Monte, que está em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, ele contou, então são 110 ensinamentos que tem ali, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra, fareis que eu faça e muito mais. Não veja sua mão esquerda o que faz a direita, não vê o argueiro do outro. Então são 110 ensinamentos. Talvez seja por isso que um grande não cristão disse assim: se todos os livros do mundo fossem queimados, esquecidos, sepultados, mortos e sepultados, descesse a mansão dos mortos, se ficasse somente o Sermão do Monte, nada, absolutamente nada teria se perdido. Não é um cristão, mas é Mahatma Gandhi. E aí, se vier uma mensagem dele, quem foi que me perguntou? Foi sobre os santos Olavo. Eu boto o quê? São Gandhi, ou boto Mahatma Gandhi, a grande alma, ou boto um espírito. Então, independente da qualificação, é um espírito superior, alguém que fala isso, que não é da religião da pessoa, é um hindu, que não tem Jesus como modelo e guia, mas que leu e ficou tão maravilhado que disse: olha, e olha que ele tem lá uns livros maravilhosos, né? Lá naquela região ali da Índia, da Caxemira e tudo mais. Então ele diz assim: não teria se perdido nada. E aí? Eu boto São, no próximo eu vou colocar São Gandhi, ou só Gandhi. Então, essas qualificações são coisas muito mais humanas, porque o importante, como dizia nosso irmão Kardec, é o conteúdo da mensagem. Quem foi que assinou, quem foi que não assinou, se não assinou, mas se aquilo traz uma base, você analisando pelo senso do crivo, da razão e do bom senso, aquilo lhe dignifica, é uma mensagem. Está lá no livro dos médios, né? Em relação às mensagens instrutivas, triviais, né? Então, é só ler um pouquinho lá, é por isso que está lá. Amai os instruídos. Os instruídos é isso mesmo, é ler, é aprender e compreender. Então, nós queremos agradecer a todos. Nós estamos encerrando agora. Eu quero ver se eu consigo mudar aqui de tela. Deixa eu ver aqui se eu vou. Não consegui ir para outra tela, Jesus. Mas como eu não consegui, não tem problema. Hoje nós teremos, meus irmãos, vamos convidar vocês a partir das 19 horas. Nós teremos o nosso irmão Denilson Maia e Sueldo Leite, lá da Sociedade Espírita de Mossoró, comemorando 43 anos. E eles vão falar sobre a resistência espiritual de Mossoró. Então, hoje, às 19 horas. Amanhã, nesse mesmo horário, 19 horas, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. E amanhã, sexta-feira, 8 horas, nosso irmão Amadeu Ferreira, com o seu programa nos domínios da mediunidade. Então, a gente assiste de 8 horas Amadeu Ferreira. E às 19 horas, o nosso irmão Geraldo Capete, que é lá da Federação Espírita Brasileira, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o Homem Sorriso. Não é Silvio Santos, é o Homem Sorriso. Depois você vai entender por quê quando for assistir. Ele vai falar sobre o livro Espírita, que esclarece, consola e edifica. Sábado e domingo nós estaremos com o nosso irmão, sábado, dia 11, e domingo, dia 12, o nosso irmão Gerson Oliveira, lá de Salvador, Bahia, do Centro Espírita Viana de Carvalho. Ele vai falar sobre a morte e o desligamento. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre a próxima semana, segunda e terça-feira, mais precisamente 13 e 14, segunda e terça, nós teremos o nosso irmão Nicola Fratati, né? Lá de Ituiutaba, Minas Gerais, do Centro Espírita Cearense de Jesus. Ele vai falar sobre a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, o chamado Gigante Deitado, inclusive com o lançamento do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que ele viveu e conviveu com o nosso querido
Jerônimo Mendonça. Isso na segunda e na terça. Na quarta-feira, nós teremos o nosso irmão Fábio Dionísio. Até aí, nada. Mas ele vai vir acompanhado do nosso irmão Edson Barbosa, 35 anos. O nosso irmão Edson Barbosa, ele trabalha com a medicina espiritual, a medicina do além, atendendo hoje, nesses 35 anos, dá quase 1 milhão de pessoas, segundo ele, né, de atendimento de pessoas, lá no tratamento médico espiritual, lá no Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila, lá em São Paulo, né? Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos para o Alto Oeste, nós vamos para Pau do Cerro, a terra do nosso irmão Soares, falar sobre o farol do Alto Oeste, lá do Grupo Espírita Renascer, está comemorando 30 anos. Então, Alcídia Batista, nossa irmã Soraya, nosso irmão Francisco vão fazer o programa conosco. Isso na sexta-feira, o nosso irmão Luiz Riva vai estar aqui falando com a gente, a partir das 19 horas, sobre uma nova possibilidade que surgiu há cerca de uns 5, 6 anos atrás, em que ele, junto com Alain Michel, falaram com o nosso querido Maurício de Souza, e ele autorizou que pudesse usar a Turma da Mônica, para que você pudesse usar a Turma da Mônica, os personagens, para os ensinamentos espíritas. Maurício não é espírita, perguntamos ao Alain, não é, mas ele deixou essa obra. E aí, o Luiz Riva, além da Turma da Mônica, ele também está fazendo esse mesmo trabalho com Hanna-Barbera, né, com a Turma do Manda-Chuva, com os Jetsons, com os Flintstones, com o Scooby-Doo. Então, tudo isso aí trazendo a evangelização e a arte espírita dessas revistas, né, que fazem parte da nossa juventude. No sábado, o nosso irmão, isso sábado, dia 18, Eurípides Veloso, lá espírita Maria de Nazaré, ele vai fazer o lançamento aqui no programa do livro Peregrinação do Verbo, né? Então, nós temos aí até sábado a nossa programação já aí toda programada, toda já feita, sábado, isso bem entendido, sábado, dia 18. Então, nós queremos agradecer a todos, vamos fazer a prece de agradecimento, que não pode terminar sem a prece do agradecimento. E como é que a gente vai fazer? Recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai pegar aqui, justamente, lá do capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, né? Então, nós vamos falar aqui do item... Deixa eu ver aqui, Jesus... essa daqui é maravilhosa. Pelas almas sofredoras que pedem prece, o item 64, a prece. Então, pelas almas que estão sofrendo, pedindo preces. Item 64, vamos ler o 65, a prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que recomendamos as nossas preces. Mas particularmente sobre a alma. E aí você pode dizer o nome de uma pessoa que está lá já voltou ao plano espiritual, podríamos dizer assim, todos aqueles que desencarnaram devido a coronavírus 19, né? Bons espíritos, que têm por única ocupação fazer o bem. Intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que diante deles brilhe a luz dos olhos, um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para que lhe acelere o adiantamento. Fazei compreender que, pelos seus esforços, possam eles encurtar a duração das suas provas, e que Deus, em sua bondade, lhe dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras, repassadas de benevolência, suavizar-lhe as penas, mostrando que há na terra seres que dele se compadecem e que lhe desejam toda a felicidade. Não é que todas essas almas que voltaram para o plano espiritual do Covid-19 sejam almas sofredoras, todos nós somos almas sofredoras. Se não fôssemos almas sofredoras, meus irmãos,
nós não estaríamos mais no planeta Terra, ou num planeta de provas e expiações, estaríamos já mergulhados num planeta de regeneração. Enquanto isso, somos todos nós ainda, aqui ou no plano espiritual, ainda almas sofredoras, que não podemos, sob hipótese nenhuma, abrir mão da prece. Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo estejam no coração de todos. Voltamos às 19 horas e estamos agora, com muito amor, encerrando a nossa participação na Estação da Luz. Muito obrigado.